Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos vídeos para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu darei continuidade à explicação da nossa Lei 9.099 de 95, que diz respeito aos juizados especiais. Hoje, então, eu irei falar especificamente sobre os procedimentos afeitos ao juizado especial criminal. Qual é a composição dessa justiça especializada? Ela é composta de juízes togados ou de juízes togados e leigos. Qual é a competência dessa justiça? Ela compete julgar, conciliar ou executar crimes de menor potencial ofensivo. Posteriormente eu irei explicar em que consiste o crime de menor potencial ofensivo. Ainda a lei diz que também nos casos de conexão ou continência. Aqui fazendo uma parte, para quem não estudou ainda essa matéria de processo penal, a conexão e a continência elas estão dispostas no artigo 76 e 77 do nosso Código de Processo Penal. Fazendo aqui uma explicação bem simplória, é quando, por exemplo, há um concurso de agentes em um determinado crime, quando duas ou mais pessoas são incriminadas, são acusadas de um mesmo crime, aí vai haver a continência. Quando há, por exemplo, o caso de aberratio ictus, de erro na execução do crime, ou de concurso formal, que estão dispostos, só para vocês terem uma noção e dar uma olhada depois na lei, isso é muito importante, pessoal, conjugar a teoria com a leitura da lei e das súmulas que eu irei aqui colocar. Então, para vocês saberem, tanto o concurso formal, quanto o aberratio ictus, quanto o erro de execução, que são hipóteses de continência, segundo o artigo 77 do nosso Código de Processo Penal, eles estão dispostos no artigo 70, 73 e 74 do nosso Código Penal. Então, vocês deem uma olhada conjugando esses artigos, tanto o artigo 76 e 77 do nosso Código de Processo Penal, conjugado com o artigo 70, 73 e 74 do Código Penal, para vocês então entender o que é a continência e conexão, que é disposta no na lei 9.099 que eu estou explicando agora. Mas voltando agora ao tema dos juizados especiais, então agora nós já sabemos a competência. E o que seria então esse crime de menor potencial ofensivo? Ora, crime de menor potencial ofensivo nada mais é do que as contravenções penais e as infrações penais que são cominadas penas de até 2 anos. Então, 2 anos ou menos. Então, aqui fazendo uma explicação do que seria a contravenção penal, elas estão dispostas na lei específica de lei de contravenções penais, que vocês podem dar uma olhada depois. E a doutrina, ela menciona que a contravenção penal, ela é a antessala do crime. Ela é, então, uma infração penal de menor potencial ofensivo, como a própria lei de juizado especial criminal menciona, e é um crime menor. Também parte da doutrina coloca e afirma que a contravenção penal, ela é um crime anão. É um crime muito menor do que se fosse um crime propriamente dito disposto no nosso Código Penal. Então, aí só fazendo uma menção do que seria a contravenção penal. Então, deem uma olhada também na lei de contravenções penais, fazendo mais uma vez menção de que há a importância da conjugação, da leitura e interpretação conjugada dessas leis que eu estou mencionando para vocês, que eu estou explicando. Então, nós já sabemos o que é a infração de menor potencial ofensivo, que é de competência do juizado especial criminal, que é a contravenção penal e as infrações penais de até 2 anos, com pena combinada de até 2 anos.
qual é a principiologia que vai orientar o juizado especial criminal? Que é a mesma principiologia que eu já expliquei anteriormente em vídeos anteriores do juizado especial civil, ou seja, naquele macete que eu coloquei para vocês, Césio, C de celeridade processual, E de economia processual, S de simplicidade, I de informalidade e O de oralidade. Então, a palavra Césio, o macete que eu coloquei para vocês. Também essa principiologia irá orientar o juizado especial criminal, assim como no cível. E qual é a função dessa orientação, dessa principiologia? A função de reparação de danos para a vítima e também de aplicação de penas não privativas de liberdade, ou seja, penas restritivas de direitos, como nós iremos ver posteriormente. Eu gostaria também de fazer uma parte e mencionar que o espírito dessa lei de juizado especial criminal, ela está inserida dentro de um contexto de justiça restaurativa. Então, por isso que ela é pautada por essa orientação principiológica que eu mencionei e também buscando, então, a composição de danos, buscando a reparação de danos à vítima, buscando a imposição ou aplicação de penas não privativas de liberdade, penas restritivas de direito. Então, toda essa principiologia, esse espírito norteador é da justiça restaurativa e também de uma justiça pautada mais na vítima, na composição da vítima e na aplicação de uma pena mais educativa, que vai então educar, por assim dizer, o infrator da lei, para que ele não mais pratique nenhuma infração penal, nenhum tipo de infração. Essa é então o espírito norteador da lei de juizado especial criminal diante dessa principiologia que eu mencionei para vocês. Fora dessa principiologia, nós temos também que a competência para a aplicação dessa lei é do juízo em que foi praticado o crime, ou a infração penal, por assim dizer. Ou a infração penal de menor potencial ofensivo seria melhor mencionar. Então, por exemplo, nós poderíamos afirmar que essa lei ela está pautada na teoria da ação, por via de consequência da competência. Nós sabemos que o nosso Código Penal ele está pautado na teoria da ubiquidade, que é a teoria de que conjuga a ação e o resultado do crime, o evento danoso do crime. Aqui não, não é da ubiquidade, é da teoria da ação, onde foi praticada a infração de menor potencial ofensivo. Então, só para vocês gravar e saber diferenciar entre o Código Penal e a Lei 9.099 de 95. Fora dessa seara da competência, nós temos também outra principiologia, mas não agora que orienta a lei, mas sim o procedimento. Nós vimos em vídeos anteriores, quando eu mencionei sobre o juizado especial civil, que orienta o procedimento o princípio da paz de nullité sans grief, que é um termo em latim que quer dizer que não será decretado ou declarado prejuízo, não será declarado ou decretado a nulidade se não houver a comprovação do prejuízo para alguma das partes ou para a justiça propriamente dita. Então, se não houver prova do prejuízo, não será declarado ou decretada a nulidade do ato processual, em função dessa principiologia da economia processual e da celeridade, como eu já mencionei em vídeos anteriores. Também o princípio da instrumentalidade das formas, já também explicado em vídeos anteriores, mas aqui eu vou colocar novamente, que é com essa visão de que não será, se o ato ele foi praticado de uma forma diversa do que está previsto na lei, mas ele cumpriu a sua finalidade precípua, o seu telos, então
vai ser configurada, então, a instrumentalidade das formas. Ele cumpriu o seu fim, a sua finalidade. Então, não tem um motivo para que seja declarada a sua nulidade, já que ele já cumpriu sua finalidade, não bastando a sua divergência de formas. Então, esse é o princípio da instrumentalidade das formas, que também norteia o juizado especial criminal nos seus procedimentos. Eu também acho importante mencionar a questão da citação, que é uma citação pessoal no próprio juizado, ou se ele não for encontrado, a pessoa pode ser citado por AR, ou seja, por carta com aviso de recebimento, e se não se conseguir, então vai ser colocado em um procedimento do juízo comum. Então, vai sair desse procedimento do juizado especial criminal e vai ser, então, colocado para a justiça comum, do Código de Processo Penal vigente. As intimações também se dão por carta, com AR, e em mão própria, assim como no juizado especial civil. Vai haver um procedimento preliminar na polícia, na delegacia. Então, se o elemento, o sujeito ativo, o agente, ele é preso em flagrante, ele vai ser levado para a delegacia, ele vai ser interrogado e vai assinar um termo circunstanciado, que é como se fosse um depoimento, uma declaração da pessoa, mas o termo circunstanciado é em relação ao juizado especial, é um procedimento específico do juizado especial. E ele vai assinar esse termo circunstanciado e vai se comprometer a aparecer, a ter a sua presença no juizado especial criminal na data que será então mencionada para o sujeito. Há que se mencionar também que não vai haver imposição de prisão em flagrante, como eu já disse, não vai haver a aplicação de fiança, e quando for casos de infrações de menor potencial ofensivo no âmbito do juízo de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, para quem quiser dar uma olhada, é super importante, pessoal, dar essa análise conjugada de leis, como eu já disse anteriormente. No caso das infrações de menor potencial ofensivo aplicadas na Lei Maria da Penha, o delegado ele vai impor uma medida protetiva de afastamento do ofensor, ou seja, do sujeito ativo, do agente, para com o lar conjugal. É claro que ele não vai poder ficar morando, convivendo com a vítima no mesmo lar, no mesmo local em que convivia. Então, vai ter essa distinção de aplicação da lei. Fora esse procedimento da delegacia, então, indo agora para um procedimento judicial, vai haver, então, uma audiência preliminar. A função dessa audiência preliminar é de conciliação, é de composição de danos, é de aplicação de uma pena restritiva de direitos, dentro dessa função de justiça restaurativas que eu mencionei anteriormente. Aí, nessa audiência, vai estar presente o juiz togado ou conciliador, o Ministério Público, o representante do Ministério Público, o autor do dano, da infração de menor potencial ofensiva, a vítima e os advogados de acusação e de defesa, se houver. Aí, nesse caso, o juiz togado ou conciliador, sob a orientação do juiz togado, ele vai mencionar a importância da conciliação, a importância da composição de danos, e se houver, então, a conciliação e a composição de danos, nessa composição de danos será assinada por todas as partes e pelo juiz, e ela vai ser feita por uma sentença irrecorrível.
E essa composição de danos vai ser um título executivo judicial, que posteriormente poderá ser executado em juízo, no juízo civil, por assim dizer. Caso não haja a composição de danos, aí vai haver a importância de uma audiência de instrução e julgamento posterior. Nessa audiência de instrução e julgamento, então, se não houver a conciliação e a composição de danos, vai haver a oportunidade da vítima fazer a representação criminal, no caso de haver a necessidade de haver a representação, ou o próprio Ministério Público, ele irá então denunciar, mediante uma denúncia oral, na hora lá, em função desse princípio da oralidade, em função também do princípio da simplicidade, então vendo essa leitura principiológica dentro do próprio procedimento do Juizado Especial Criminal. Aí vai haver essa denúncia oral do Ministério Público, mas antes da denúncia oral, se o Ministério Público ele achar por bem de oferecer a transação penal, que é um outro instituto processual dentro do Juizado Especial Criminal. O que é essa transação penal? Nada mais é do que um negócio jurídico processual, em que o Ministério Público vai ofertar essa transação, esse negócio jurídico processual, para com o ofensor e o acusado, ele então irá aceitar ou não essa transação. Vão haver imposições de medidas dentro desse negócio, dessa transação, e a imposição ou de multa ou de uma pena restritiva de direitos, que é uma pena não privativa de liberdade, dentro daquela perspectiva que eu já mencionei anteriormente, da busca de conciliação, da busca de composição de danos. Então, vai haver essa necessidade da aplicação desse tipo ou dessas espécies de pena. Se o réu, se o acusado, ele aceitar essa transação penal, então vai haver a leitura para com o juiz, o magistrado. O magistrado, então, vai analisar essa transação e vai homologar ou não vai homologar essa transação penal. No caso dele homologar a transação penal e de ser imposta tão somente a pena de multa, vai haver uma redução pela metade, em função de que vai haver só a imposição da multa. Então, se for só imposta a multa, aplicada a multa na transação penal, o juiz vai homologar essa transação e irá, então, reduzir pela metade o valor dessa multa imposta. Casos em que a transação penal ela não será aceita, quando o acusado ele já for condenado por crime doloso culposo, quando ele já houver sido assinado a transação penal nos 5 anos anteriores à assinatura daquela transação, ou quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do nosso Código Penal, depois também dê uma olhada, pessoal, nesse artigo é super importante fazer a leitura desse artigo, quando as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal não forem beneficiárias para com o acusado. Aí, então, não vai poder ser realizada a transação penal. Se for realizada e for homologada, então vai ser imposta a pena de multa ou de multa restritiva de direitos ou só de restritiva de direitos. As penas restritivas de direitos, vocês deem uma olhada lá no Código Penal depois também, estão dispostas no artigo 44 e seguintes, 44, 45, 46 e seguintes do nosso Código Penal. Também é super importante dar uma olhada para vocês saberem quais são as penas restritivas de direito que poderão ser impostas e aplicadas no âmbito do Juizado Especial Criminal. Aí vai haver essa sentença
que vai ser passível de apelação, que é o recurso de apelação em 10 dias, como também o mesmo prazo no juizado especial civil. Agora eu vou terminar aqui esse bloco e no segundo bloco, então, eu vou falar mais um pouquinho sobre o procedimento do juizado especial criminal. Até mais, pessoal. Até depois.